Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, eu estou aqui para ler um texto do pastor Farley Monteiro Filho, chamado Salvos para Salgar e Iluminar. Esse texto foi escrito pelo pastor para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente o quê? Meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Então é importante que os irmãos saibam que eu não sou teóloga, não sou missionária, não sou nada disso. Sou uma pessoa como os irmãos mesmos são, que gosta de ler a palavra, de estudar e de pesquisar. Então eu tenho o maior prazer em contar para os irmãos aquilo que eu entendi. É importante que cada um fique atenta, que veja a porção bíblica, analise para ver se eu não estou falando nada de errado, porque, como eu disse para os irmãos, né, eu não tenho nenhuma formação teológica. Eu sou absolutamente leiga e só quero compartilhar para que a gente possa ser edificados juntos, tá bom? Vamos orar e pedir ao Senhor que nos abençoe para que possamos aprender juntos o que Ele quer ministrar no nosso coração. Senhor Jesus, que nós possamos aprender a importância de ser sal e luz, que possamos imitar os seus passos e que possamos transformar o local onde estamos, onde vivemos, para que todos possam ver que somos filhos teus. Em teu nome que oramos. Amém. Olha só, a nossa porção bíblica está em Mateus, capítulo 5, versículos 13 a 16. É bem curtinho. É Jesus ensinando sobre sal e luz. Então Jesus, um pouco antes, ele falou sobre as bem-aventuranças, né? Aqueles que eram felizes por serem pobres de espírito, por serem humildes, misericordiosos, por terem coração puro, por promoverem a paz, por serem perseguidos por causa da justiça. E aí ele diz que a gente é feliz quando sofre por causa de Jesus Cristo, por causa do nome dele, né? Então, aí ele vai ensinar que a gente tem que ser sal e luz. E Jesus diz assim, ó: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar para que todos as vejam e louvem ao seu Pai que está no céu. Olha só, então o pastor Farley escolheu o versículo 16, que diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que as vossas boas obras sejam vistas, né? E glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Olha só, então é importante que a gente tenha em mente essas duas coisas: o que era sal naquela época e o que era luz naquela época. Obviamente, sal e luz são o mesmo hoje em dia, mas o que eu quero dizer é o contexto, né? Por exemplo, lá não tinha luz elétrica, né? Então, fica imaginando, quando entardecia, ficava tudo no mais puro breu, na maior escuridão. Então, você pode imaginar a importância da luz, né? A importância da iluminação, a importância de ver qualquer coisa clara. Assim, acho que seria impossível trocar um bebê, fazer comida, conversar no escuro total. Então a luz tinha uma importância fundamental. Fora assim, né, as pessoas que precisavam se locomover, então era importante a luz. E o sal? Bom, o sal era tempero, conservante, que colocava o sal na carne e impedia o quê? Que os vermes a destruíssem, né? O sal era desinfetante,
ele era também um componente importante em muitas cerimônias religiosas. Inclusive em Ezequiel, no capítulo 16, versículo 14, versículo 4, desculpa, os irmãos vão ver que os recém-nascidos, eles eram esfregados com sal. E conta-se até que em algumas regiões do Mediterrâneo, comer sal junto com outra pessoa era uma demonstração de amizade. Então o sal era muito importante. A luz era também fundamental. Então Jesus não traz nada de estranho ao povo nessa mensagem. Então Jesus, sempre didático que era, né, com a pedagogia maravilhosa que ele tinha, ele sempre procurava usar coisas que as pessoas conheciam para que elas pudessem ver aquela ilustração e entender o que ele estava falando. Tanto o sal quanto a luz eram algo que todo mundo conhecia. Podia ser rico ou podia ser pobre. Todo mundo sabia o que era sal e o que era a luz. E todo mundo sabia quão fundamentais eram essas duas coisas. Desculpa, eu sou com... Assim também é a nossa importância. A importância dos seguidores de Jesus Cristo. O mundo tem demonstrado, tem caminhado a passos largos para um sentido de deteriorização, né? Parece que o mundo está se deteriorando, as pessoas estão ficando cada vez mais malvadas, o crime, enfim, parece que a corrupção está reinando. E a igreja, os filhos de Deus, aquelas pessoas que seguem Jesus Cristo, foram colocadas, a igreja foi colocada no mundo com o papel de retardar esse apodrecimento do mundo, essa deterioração, né? Como se fosse realmente o sal em relação à carne. Daí que fica tão importante a gente viver e defender os valores bíblicos. É importante que a gente se posicione. Para quê? Para que as pessoas ao redor, para que o lugar onde a gente vive e trabalha não se torne um lugar pior, mas que a gente se posicione e diga o que a palavra espera, o que a palavra tem em relação a cada coisa que está acontecendo. Então, para nós, é fundamental que nós tenhamos uma vida de salinidade, né? Que nós possamos ter esse caráter, que é um caráter que tem a ver com as bem-aventuranças, que nós acabamos de falar, né? De alguma forma, quando você é sal, você é feliz por ser pobre de espírito, por ser humilde, por ter fome e sede de justiça, por tratar os outros com misericórdia, por promover a paz, ser perseguido por causa da justiça. Então, essas são coisas que só podem passar aqueles que são realmente sal em relação à vida cristã, né? Então, a gente tem que viver uma vida que não é só de blá blá blá, mas também de ações. Então, uma vida que as palavras da gente combinem com aquilo que a gente vive. Quando a gente deixa de buscar essa semelhança com Jesus Cristo, a gente passa a ser aquele sal que Jesus fala que não presta para nada, né? E que não vai voltar a ser salgado novamente. Porque quando o sal perde o seu valor, não serve mais para nada. E Jesus Cristo mesmo disse que ele era a luz do mundo. Vê lá em João 8:12. Diz assim, ó. De novo, Jesus começou a falar com eles e disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. A gente também é instrumento para que a luz de Jesus brilhe através da nossa vida. A luz é um símbolo bíblico comum da verdade, né? Aquilo que é certo nunca vai ficar escondido, ela vai vir às claras. O cristão precisa crer, confessar, ensinar e viver as verdades de Jesus Cristo. Quando a gente faz essas coisas,
as nossas atitudes apontam para Jesus. E aí ele é glorificado, por causa que a gente está agindo como ele gostaria que a gente agisse. E todas as pessoas que estão à nossa volta verão que ele é nosso Senhor. Verão que ele realmente é aquele que é Deus e nos abençoa. Então a nossa luz, irmãos, não pode ficar escondida. A gente não pode ser agente secreto de Jesus Cristo, entendeu? Não podemos perder o nosso brilho. Tem cristão que fala assim, tô mais ou menos, meio desanimado, sei lá, mil coisas. Para, irmãos, nós somos filhos do Rei Altíssimo, nós temos que brilhar o tempo todo. A gente não pode deixar que a luz de Cristo em nós se apague. Nós temos este dever de manter a chama acesa. A gente não pode se acomodar e viver uma vida só baseada na religião. Eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, mas na verdade é maledicente, é mentiroso, é preguiçoso, é desencorajador. Tem um monte de coisas ruins na nossa vida, mas a gente é religioso. Gosta de falar, né? Mas na hora de agir, Então a gente não pode ser pessoa só de aparência, porque Jesus Cristo vai cobrar de nós se nós agirmos assim, viu, irmãos? Nós temos que salgar e iluminar o mundo do ponto de vista espiritual. Então a gente não pode se acomodar, a gente não pode viver só de aparência. Nós temos que viver uma vida cristã autêntica, daqueles que Jesus Cristo falou, você é daqueles obreiros que não tem que se envergonhar. É isso aí, irmãos. Nosso manancial termina assim, a salinidade do cristão é o seu caráter, conforme as bem-aventuranças, vivenciado em atitudes e palavras. Amém? Bem, eu me despeço aqui com o meu abraço diário de ursa. Lembrando que tanta coisa cabe num abraço, irmãos. Parece um laço. E olha só, lembrem-se que a gente se prometeu que agora, nesse ano aqui 2022, a gente ia caminhar lembrando de Isaías 40:31, que é aqueles que esperam no Senhor, terão as suas forças renovadas. Amém? Eu me despeço aqui com a minha palavra de ordem, que é gratidão.